Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Nós encerramos as funções orgânicas e agora a gente vai entrar num outro assunto que é a isomeria, né? E o que vem a ser, então, a isomeria? Isomeria é o fenômeno que compostos orgânicos eles têm a mesma fórmula molecular sendo diferentes. Então, assim, eu já pedi para vocês, faça 4 fórmulas estruturais com a fórmula molecular C5H10O. Toda vez que vocês fazem aquele monte de composto diferente com a mesma fórmula molecular, eles são isômeros, são aqueles compostos que uma mesma fórmula molecular pode representar várias estruturas. Então, todas essas estruturas que têm essa mesma fórmula molecular são isômeros. E existem tipos de isomeria que a gente classifica a relação entre essas estruturas, né? Então, iso significa igual, partes, né? Partes iguais. Então, a gente tem a mesma fórmula molecular, mas são compostos diferentes. E isso faz com que os compostos eles tenham propriedades físicas diferentes. Então, a gente tem, em todos os tipos de isomeria, a gente vai ver que os compostos, às vezes, eles são muito, muito, muito parecidos, mas mudam uma coisinha. Sempre tem alguma coisinha que é diferente, nem que seja a disposição deles no espaço. E aí a gente, como é que eu vou dizer, a disposição deles no espaço? Às vezes a gente só consegue ver se a gente olhar a molécula em 3 dimensões, porque aqui, do jeito que está aqui, a gente consegue ver que o oxigênio está aqui, né? Isso aqui é um álcool, ó, um butanol. Deixa eu até aumentar aqui um pouco. E aqui a gente tem um éter, né, o oxigênio no meio. Então a gente consegue ver bem a diferença. Isso faz com que tenha propriedades físicas diferentes. Mas existem casos de isomeria que a gente, na hora que desenha, a gente vê tudo igualzinho. A gente precisa desenhar em 3 dimensões, olhar a molécula, a estrutura em 3 dimensões para ver a diferença. Mas tem diferença, isso faz com que tenham propriedades físicas diferentes. E quando são estruturas com atividades biológicas, elas têm atividades diferentes, inclusive. Né? Aquela questão de ligar no receptor e tudo que vocês veem mais lá na biologia. Às vezes mudou um pedacinho da estrutura, muda a afinidade com o receptor, muda a atividade biológica, muda tudo. Então, um butanol, olha aqui, se vocês contarem, aqui nós temos 4 oxigênios, é um álcool, e aqui é um éter, 4 carbonos, quer dizer, e aqui nós também temos 4 carbonos. Temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios, 10 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Um oxigênio aqui vermelhinho, um oxigênio aqui vermelhinho. Então, a fórmula molecular é a mesma, mas as estruturas são diferentes, as funções, isso é álcool, isso é éter. Olha aqui, a massa é igual, né, claro, tem os mesmos átomos, mas olha aqui, o ponto de fusão, menos 90 graus em um, menos 116, ponto de ebulição 118 graus, 35 graus, densidade 0,71, 0,81. Então, existem diferenças importantes nas propriedades físicas entre os isômeros. E um butanol e éter etílico, como tem a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. E existem vários tipos de isômeros. A gente tem 2 classificações grandes, que é o que a gente chama de isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana, ela pode ser de 4 tipos, de cadeia de posição, de função, metameria e tem também a tautomeria. A isomeria espacial, ela pode ser de 2 tipos, geométrica e ótica. A plana é a que a gente vai ver hoje nessa aula, ficando a espacial, que ela é um pouco mais complexa do que essa aqui. Vocês vão ver que essa de hoje é super simples para as próximas aulas. Então, a isomeria plana, de cadeia, de posição, de função e metameria. Como que a gente faz para... A isomeria plana a gente conhece também como isomeria constitucional. Vocês vão ver que a constituição, o que muda é a conectividade aqui no nosso composto. Toda vez que mudar uma conectividade, um tipo de ligação, a gente tem um tipo de isômero. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, aqui eu tenho 2 compostos. Esse composto tem fórmula C4H10
e esse tem fórmula C4H10. Tá mudando a conectividade aqui? Tá, porque aqui eu tinha 4 carbonos ligados na sequência. Aqui eu tenho 3 carbonos ligados na sequência e um aqui no meio. Então, é o mesmo composto? Não. Para ser o mesmo composto, a gente tem que conseguir sobrepor. E eu não consigo sobrepor isso aqui em cima disso aqui. Como se fossem correntinhas, como eu falei, juntas. Então, aqui a gente tem 4 na sequência e para aqui 3 na sequência e 1 aqui para baixo. Mas eles têm a mesma fórmula molecular. O que mudou? Mudou a conectividade. Quando eu falo conectividade, é a ligação mesmo, que vocês vão ver que na espacial a gente tem a sequência de ligações normalmente é a mesma. Então aqui a sequência de ligações mudou? Mudou. Então é isomeria plana. Aqui embaixo eu tenho fórmula C5H10, fórmula aberta, aqui eu tenho ligação dupla e 5 carbonos na sequência. Esse aqui também é C5H10, mas eu tenho 5 carbonos na sequência, eu não tenho ligação dupla, e o último está ligado lá no primeiro. O último carbono aqui está ligado em 3 hidrogênios. Eu tenho algum carbono ligado aqui em 3 hidrogênios? Não. Mudou a conectividade, mudou a sequência de ligações. Então, é isômero planar, isomeria planar. Toda vez que mudou sequência de ligações, a gente tem a isomeria planar. Vocês vão ver que na geométrica, normalmente essa conectividade, essa sequência de ligações é a mesma e a gente precisa olhar, como eu falei, em 3 dimensões, olhar no espaço para saber o tipo de isomeria. Então, mudou a conectividade, eu sei que é isômero planar, mas que tipo? Aí a gente olha a classificação. Eu falei com vocês que a gente classifica a cadeia em aberta, fechada, normal, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada, enfim. Mudou a classificação da cadeia? Mudou. Então, são isômeros de cadeia. Aqui eu tenho isômero de cadeia, porque essa cadeia é normal, essa é ramificada. Então, é isômero de cadeia. Essa cadeia, ela é aberta e insaturada. Essa cadeia, ela é fechada e saturada. Então, também é isômero de cadeia, mudou a classificação. Agora, pode acontecer de estar desse jeito aqui. Eu tenho essas duas estruturas aqui, mesma fórmula molecular, são isômeros. Mudou a conectividade, então é isomeria planar. Eu tenho OH no primeiro carbono, aqui eu tenho OH no segundo carbono. Mudou alguma coisa? Ó, cadeia aberta, cadeia aberta. Cadeia normal, cadeia normal. Cadeia saturada, saturada. Homogênea, homogênea. A classificação é a mesma, não é isomeria de cadeia. Isso é um álcool, isso é um álcool. Também é a mesma função. O que está mudando? Está mudando a posição do OH. Se está mudando a posição do OH, eu tenho aqui isomeria de posição. A mesma coisa aqui embaixo, a gente tem C4H8, se vocês contarem, é C4H8 aqui. E aí, a gente tem estrutura aberta, aberta, normal, normal, insaturada, insaturada, homogênea, homogênea. Não é isômero de cadeia. Isso é um hidrocarboneto, isso é um hidrocarboneto. O que está mudando aqui então? A gente consegue sobrepor totalmente? Não. Por quê? Porque está mudando a posição da dupla. Mudou a posição da dupla, eu não consigo sobrepor, mesmo que eu vire de um lado para o outro as estruturas. Então, são estruturas diferentes. Que isomeria, então, está acontecendo aqui? O que mudou? Mudou a posição da dupla. Se mudou a posição da dupla, então é isômero de posição. O outro tipo de isomeria que a gente tem de função, aqui a gente tem a estrutura C2H6O e C2H6O. O que a gente olha de cara aqui que está mudando de uma estrutura para outra? Isso é um álcool, isso é um éter. Então, são isômeros de quê? O que mudou de um para outro? Função. Então, são isômeros de função. Ah, professora, mas aqui está mudando a classificação da cadeia também, porque essa é homogênea e essa é heterogênea, certo? A gente classifica como isomeria de cadeia se a função não mudar. Se a função mudou, dê preferência para a classificação de isomeria de função. Se fosse a mesma função,
mas uma cadeia homogênea e outra heterogênea, aí sim seria isômero de cadeia, mas não é o caso. Então a gente tem aqui isomeria de função, porque prevalece, a gente tem álcool e éter. Mudou o quê? A função. Aqui embaixo o C7H8O, ó, aqui o OH está ligado no carbono, isso é um álcool. Aqui a gente tem oxigênio entre dois carbonos, é uma cadeia heterogênea, é um éter, né? E aqui eu tenho OH ligado direto no anel, isso é o quê? Um fenol. Então eu tenho fenol, éter e álcool, todos com fórmula C7H8O. Se é a mesma fórmula molecular, obrigatoriamente são isômeros. Mudou um hidrogênio, 2 hidrogênios da conta, não é isômero. Para ser isômero tem que ter exatamente a mesma fórmula molecular. E aí, aqui a gente tem 3 isômeros de função, então os 3 são isômeros entre si, e aqui em cima os 2 são isômeros entre si. A gente tem um tipo de isomeria de função específico, que é entre aldeído e cetona, entre... desculpa. Não, desculpa. Voltando. A gente tem também aqui outros exemplos de isomeria. Achei que aqui já ia falar da isomeria entre aldeído e enol. Por isso que eu falei, aldeído e enol, cetona e enol. Mas não. Aqui a gente tem, ó, fórmula C3H6O e fórmula C3H6O. O que está mudando aqui? Ah, professora, está mudando a posição da dupla com oxigênio. Então é isômero de posição. Não, por quê? Está mudando a função, e eu falei que a função prevalece. Então a gente tem aqui aldeído e cetona, são isômeros entre si, isômeros de função. Ácido e éster, aqui a gente tem fórmula C3H6O2, os dois, pode conferir. E aqui a gente tem um ácido, ó, COOH, e aqui COOCH3. Desse lado aqui a gente tinha 3 carbonos, agora a gente tem 2 de um lado e 1 do outro. Então, isômeros de função. Vou repetir, professor, essa fórmula é homogênea e essa é heterogênea, isômero de cadeia. Seria se a função não tivesse mudado. Mudou a função, a gente classifica como isômero de função. Não mudou função, só mudou classificação da cadeia, aí a gente classifica como isômero de cadeia. E aí aqui, que eu achei que estava falando ali antes, a gente tem um tipo de isomeria de função específico que a gente chama de tautomeria. É um tipo de isomeria de função, mas a gente classifica separado dos outros, a gente chama de tautomeria. E ela ocorre entre aldeído e enol e cetona e enol. Por que que é um tipo de isomeria específica? As estruturas elas ficam em equilíbrio dinâmico. Todos os isômeros que eu estou falando aqui, eles não ficam se interconvertendo um no outro. Um álcool não vira um éter não vira um álcool, a não ser que você vá fazer uma sequência de reações para poder fazer isso. Mas assim, naturalmente, você vai ter um álcool, você deixa o álcool lá na sua estante, quando você vai buscar éter, né, vai se transformar uma coisa na outra? Não, a gente não tem isso. A mesma coisa, você tem éter, aí quando você vai ver, um dia depois, meia hora depois você vai pegar, tem álcool lá? Também não. Então, esses isômeros são estruturas, embora tenham fórmulas moleculares iguais, são estruturas totalmente diferentes e independentes entre si. A relação entre eles que existe é apenas a fórmula molecular. Propriedades físicas diferentes, são solubilidade diferente, ponto de fusão, ponto de ebulição, enfim. Na tautomeria, o que ocorre é um equilíbrio dinâmico. O que é isso? Eles ficam se interconvertendo entre si, aldeído e enol e cetona e enol. E aí a gente chama, quando é entre aldeído e enol, a gente chama de tautomeria aldoenólica. Quando é entre cetona e enol, a gente chama de tautomeria cetoenólica. Então aqui um exemplo de tautomeria aldoenólica. Eu tenho um aldeído, olha, o que acontece? Aldeído é carbono fazendo dupla com oxigênio. Essa dupla vem para cá entre os carbonos e esse hidrogênio, para esse carbono não ficar fazendo 5 ligações, esse hidrogênio pula lá para o oxigênio. Virou o quê? Virou um enol. Então, e olha aqui a setinha, vai e volta. Essas estruturas, elas existem em equilíbrio entre si. Então, elas ficam se interconvertendo
uma na outra. Por isso que quando eu falei de classificação, eu falei, o enol a gente classifica separado e tudo, principalmente por causa dessa questão aqui, essa tautomeria aldoenólica e entre o enol e a cetona. Então o enol, você tem um enol, ele sempre se interconverte em aldeído ou em cetona. Como que eu vou saber? Quando o OH está aqui na ponta do enol, ele vai se interconverter em quem? Em aldeído. Mas e quando o OH está aqui, ó, no meio da estrutura? Aqui eu tenho a cetona, vamos vir aqui para a cetona. Eu tenho a cetona, a dupla. Vai entre carbonos, para esse carbono não ficar fazendo 3 ligações, o hidrogênio liga aqui no oxigênio, virou um enol. Virou um enol e veio de uma cetona. Por quê? Porque quando eu vejo OH ligado entre carbonos, está em equilíbrio com uma cetona. Quando eu vejo o OH do enol em carbono lá, terminal, está em equilíbrio com aldeído. Então, OH, um enol em que o OH está na ponta da minha estrutura, ele está em equilíbrio com aldeído. Eles ficam se interconvertendo. A dupla vai entre carbonos, o hidrogênio vai para o oxigênio, vira enol. E como o oxigênio estava na ponta da estrutura, no final, aqui continua no final, então, tautomeria aldoenólica. Quando o oxigênio é uma cetona, a dupla vai entre carbonos, o hidrogênio se liga no oxigênio e vira um enol. Só que agora o enol está aqui no meio da estrutura, entre carbonos. Por quê? Porque veio de uma cetona. Então aqui eu tenho uma tautomeria cetoenólica. E por fim, a gente tem a metameria. O que é a metameria? É a isomeria que a gente chama de compensação. O que muda é a posição do heteroátomo. Então aqui não é isomeria de posição. Observem, eu tenho uma estrutura. Ambas aqui têm fórmula C4H10O. Mas enquanto o oxigênio tem um carbono, e ambas são éter, né? Ó, cadeia heterogênea. O oxigênio aqui e o oxigênio aqui. De um lado, por um outro lado, aqui eu tenho um carbono de um lado e do outro lado do oxigênio eu tenho 3. Aqui eu tenho 2 carbonos e do outro lado do oxigênio eu tenho 2. Então, o que mudou? Mudou a posição do heteroátomo. Então, a gente chama de metameria. É mais ou menos assim, gente. Eu costumo falar assim, olhem bem para essa estrutura aqui. Eu tenho 2 carbonos desse lado, de um lado do oxigênio. Quando eu venho aqui para outra, peraí. Eu tenho 2 carbonos aqui do lado desse oxigênio. Quando eu olho para outra, tem um só. Quer dizer que tirou um. Em compensação, aqui eu tinha 2 e do outro lado, agora eu tenho 3. Tirou um de um lado e, em compensação, colocou um do outro. Eu costumo falar assim para os alunos lembrarem um pouco. Então, mudou a posição do heteroátomo, a gente tem isomeria de compensação ou metameria. É isso, você mudar o heteroátomo de posição. Tirou uma quantidade, diminuiu a cadeia de um lado do heteroátomo, você diminui a cadeia de um lado e aumenta do outro na mesma proporção, a gente tem a metameria. Aqui outros exemplos, né? Eu tenho aqui o nitrogênio, ó. Aqui eu tinha um carbono de um lado, 3 aqui. Quando eu olho aqui, só 2, diminuiu um. Em compensação, aumentou mais um aqui do outro lado. Então, a gente tem a metameria. Aqui, um éster também pode ter a metameria, né? Aqui, ó, a parte do ácido tem um carbono, a parte que veio do ácido. A parte que veio do álcool tem 2. Quando eu olho aqui, tem um só. Tirou um. Em compensação, aumentou um lá do outro lado. Então, a gente tem, assim, a metameria. De isomeria plana é isso, basicamente, é simples, então a gente só tem que treinar para identificar essas diferenças entre as estruturas. Vou repetir, um isômero obrigatoriamente tem a mesma, isômeros entre si obrigatoriamente tem a mesma fórmula molecular. Mudou um hidrogênio, 2, qualquer coisinha que mudou na fórmula molecular não é isômero.
tem isômero, mudou a conectividade, pode observar que todos, o que está mudando, alguma ligação quebrou e se formou. A gente sempre tem diferenças na conectividade, na sequência de ligações. A sequência de ligações mudou, é isomeria planar. Vocês vão ver que as outras isomerias, a sequência de ligações é a mesma, e aí a gente precisa olhar a estrutura no espaço, em 3 dimensões praticamente. Inclusive, a partir da próxima aula, eu vou ter que começar a aparecer para eu mostrar aquelas minhas bolinhas para vocês, para entender melhor a matéria. Então, a gente precisa olhar no espaço. A isomeria planar, não. Com fórmula plana, isso aqui é uma fórmula plana, né? Tá no plano, tudo bonitinho aqui na sequência. Então, a gente tem isomeria planar, tá certo? Bem, por hoje é só. Muito obrigada e bons estudos!